Essa imagem que comoveu muitos brasileiros e amantes do futebol. Foi justamente no dia de ontem, no horário onde a Chapecoense, o time de Chapecó, estaria disputando a Sul-Americana. E esse estádio é o estádio Condá, que fica em Chapecó. Mesmo não tendo o time, não tendo a partida, não tendo a emoção dos jogadores em campo, os torcedores mostraram a sua solidariedade através das luzes dos celulares, através das famílias, e muitos não puderam nem entrar porque a Arena Condá, em Chapecó, ficou superlotada dos torcedores que foram homenagear o time de Chapecó que veio a falecer no acidente aéreo na madrugada de terça-feira. Incrível como que o acidente trágico acabou comovendo e fazendo com que nós passemos a ter uma reflexão diferente das coisas da vida, né? No Hora Geral de hoje você vai ver muitas reportagens a respeito desse assunto e de outros assuntos, como também de política. Você vai ficar bem informado com dicas de saúde, com reportagens, enfim. O Hora Geral está começando justamente para levar muita informação para você e abrir a programação da Santa Cecília TV neste mês de dezembro que está se iniciando, o último mês de 2016. Hoje, dia 1º de dezembro, hoje é dia do imigrante, que é aquele que deixa para trás amigos e familiares em busca de melhores condições de vida, além de colaborarem para o crescimento do país de destino. E hoje é uma data também importante, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é uma data que tem por objetivo conscientizar a população sobre uma das doenças que mais mata no mundo. O número de brasileiros contaminados pela AIDS subiu nos últimos anos. Em 2010, só para que você tenha uma ideia, eram 700 mil brasileiros que tinham AIDS. No ano passado, eram 830 mil pessoas infectadas pelo vírus. Para os médicos, a falta de prevenção é o principal motivo para o aumento dos casos. Mesmo com toda a informação, mesmo com as redes sociais e vídeos informativos pedindo e mostrando que a prevenção é a única forma de você se prevenir contra a AIDS, os números vêm aumentando de uma forma muito perigosa, trazendo aí uma preocupação. Por mais que o avanço também na medicina, ou seja, o número de remédios que faz com que a pessoa que tenha o vírus do HIV possa viver mais, mesmo assim o número de infectados vem aumentando com muita informação. Isso não é suficiente para conscientizar principalmente os jovens e adultos que podem contrair o vírus HIV. O site para você acessar e assistir o nosso programa ao vivo é o euestoucomvocê.com.br. Se você quiser colocar www.horageral.com.br, também você vai acessar o nosso site e lá tem um link para você assistir ao vivo. Temos também o e-mail, que é o horageral@estoucomvocê.com.br. Temos o facebook.com/horageral. Temos o 30416777 para você fazer qualquer tipo de comunicação, né? Temos o WhatsApp, que é mais imediato, que é o 981387000, para que você possa mandar um vídeo, um áudio, uma mensagem. Tem alguém que está comemorando hoje mais um ano de vida? Também esse é o momento. Quer se inscrever para tentar concorrer e ganhar o kit Deguste, que vai ser sorteado amanhã pelo Sérgio Mendes? Então pode utilizar também o 981387000 ou o 30416777. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e na abertura, apenas algumas fotos desta última quarta-feira, portanto ontem, no plenário Oswaldo de Rosses, ou seja, que é o plenário onde está instalada a Câmara de Santos, foi realizada uma sessão solene da Câmara Jovem aqui em Santos. Neste evento, a professora e diretora artística da Orquestra do Instituto Pão de Açúcar, Renata Jafé. Eu quero a foto da Renata Jafé primeiro, produção, por favor, para a gente seguir aqui. Isso, essa é a Renata Jafé. E o vice-diretor da escola, Antônio Ablas Filho, o Jonas Mendonça da Silva, isso, né? Eles foram homenageados. Os autores das proposituras foram os
jovens vereadores que vocês estão vendo aí, né? O Pedro Henrique da Silva Jonas e Gabriel Dias de Paula. O projeto Câmara Jovem, ele tem como objetivo de formar jovens conscientes. Para isso, promove a integração da Câmara dos Vereadores com estudantes dos ensinos fundamental e médio, a fim de facilitar a compreensão do papel do Poder Legislativo e dos aspectos políticos da cidade. Apenas para destacar que eu julgo importante, o Parlamento Jovem existe na Câmara de Santos e é uma ideia de 3 vereadores, na qual eu peço licença ao telespectador para informar, na qual eu me incluo junto com os vereadores Igor e Sandoval. Eu acredito, nós acreditamos que abrindo esse espaço para o Parlamento Jovem, o jovem começa a formar massa crítica, a entender como que funciona um parlamento, a poder debater, discutir, apresentar propostas e aí atrair mais a política para os jovens que estarão no comando do nosso futuro. Nós temos que mostrar aos jovens de modificar, de melhorar o nosso país, começando pela nossa cidade, através de políticas sérias. Essa é a forma de ser do Parlamento Jovem, tá certo? Bom, vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira, ao vivo aqui na Santa Cecília TV, no Hora Geral. Vamos lá, girando, girando, girando! Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. Olha só a manchete da Folha de São Paulo aqui para você. Luto. Torcedores homenageiam os 71 mortos no Estádio Nacional de Medellín, que jogaria com a Chapecoense no local, relata enviado Fábio Vitor. Óbvio que esses torcedores no Estádio Nacional de Medellín fizeram justamente o que os torcedores da Arena Condá também superlotaram o local em homenagem ao time da Chapecoense. E você vê a solidariedade que acabou comovendo também os jogadores, os familiares e os torcedores. E as informações que nós temos é que cresceu e muito o número de novos torcedores da Chapecoense. Tamanha a solidariedade, né, pelo que o time vinha desenvolvendo e o triste acidente que ocorreu. Isso mostra, ao mesmo tempo, eu não sei se o telespectador concorda comigo, isso mostra que na carência, na falta de novas lideranças, de pessoas que lutem, não importa qual o segmento, é o jornalista que luta por uma reportagem para poder mostrar à sociedade ou denunciar e conseguir resolver através da sua reportagem um grande problema ou deflagrar um assunto, ele acaba tendo o prestígio da população. É justamente o médico que consegue salvar uma vida, né, através do seu conhecimento científico, ele acaba tendo um espaço na mídia, na sociedade. O time da Chapecoense vinha aí conquistando muito rapidamente títulos importantes de um time coeso, de jovens, de profissionais que já tinham também uma experiência, esse misto, né? E conquistando, inclusive chegou na final do Brasileiro com o Palmeiras, você se lembra muito bem, amigo do Hora Geral. Então toda essa ascensão sempre mostrava uma união desse time e que tragicamente veio a falecer nesse acidente que caiu a aeronave que estavam levando o time e os dirigentes e outros profissionais de imprensa para Medellín. Essas imagens e essas informações vocês já sabem. O que nos deixa mais preocupado foi a causa do acidente que os principais técnicos estão apontando, que foi a falta de combustível. Então, eu acredito que essa solidariedade, todo esse clamor popular para os familiares, comovidos pelo que aconteceu, ainda vai durar um bom tempo, porque ainda faltam liberar os corpos para que eles venham ao Brasil e aí sim vai ser um velório coletivo, né, de todos os jogadores e os dirigentes que perderam as suas vidas nesse acidente aéreo. Vamos continuar aqui com as manchetes? Vamos lá?
Falha elétrica total, sem combustível, avisou o piloto. Esse é um outro aspecto que eu tive também analisando através dos telejornais, das redes sociais e conversando inclusive com um amigo que ele é aviador e ele falou justamente que essa falha técnica, ela existe quando existe essa ligação. A falha técnica advém da falta de combustível, porque tendo combustível, as turbinas funcionam. As turbinas funcionando, ela acaba sendo um gerador de energia para a aeronave. Não tendo o combustível, as turbinas começam a falhar. As turbinas começando a falhar, o motor, ele para. Ele parando, não tem como ter energia. Então, isso foi justamente o que aconteceu, segundo os relatos, inclusive, das gravações, da torre de comando e o piloto que estava à frente da aeronave que acabou caindo. E a última frase do piloto foi uma palavra emblemática, né? Que ele estava pedindo para aterrissar, mas ainda tinha que fazer, ou seja, continuar dando voltas, porque não tinha ainda autorização para aterrissar. É justamente nessa volta que ele acabou consumindo o pouco de combustível que tinha, né? E um outro aspecto também, ele quando termina essa conversa com a torre de comando, ele fala: Jesus, o que nós entendemos, o que os profissionais da aviação entendem é que esse Jesus é tipo, eu não tenho mais nada o que fazer. E aí a aeronave justamente acaba caindo e perde o contato com a torre. Essa é a dedução. Foram momentos de pânico em que não tinham o que fazer, né? É o que relata justamente esses profissionais, pessoas que tenham conhecimento sobre a aviação. Vamos continuar aqui com as manchetes. Recessão prolongada no país eleva pessimismo sobre 2017. PIB recua 0,8% no terceiro trimestre, na sétima queda seguida. Banco Central reduz juros para 13,75%. Tragédia do Torino povoa imaginário desde a infância. É um artigo do Pasquale Cipro Neto. Deixa eu arrumar aqui a parte do meio. Daqui, olha só, regime de Cuba é o que mais matou na América. Após ameaça, Renan perde em manobra contra Lava Jato. Senado nega apoio à Câmara em embate com o STF sobre aborto. Já que, deixa eu já chamar o Estadão, ó, o Estado de São Paulo trazendo como destaque: Força-Tarefa ameaça abandonar Lava Jato, aumenta a tensão entre poderes. Apesar da comoção dos brasileiros com relação à morte do time da Chapecoense, não podemos esquecer que a vida continua. E o embate agora é entre os poderes legislativo e judiciário, ou seja, o Ministério Público já comanda aí uma força-tarefa ameaçando abandonar a Lava Jato se houver um cerceamento por parte da Justiça, leia-se do Ministério Público. Esse é um outro embate que eu acredito que muito da população desconheça. Por que esse atrito entre esses poderes, o Legislativo e o Judiciário? Essas medidas que foram aprovadas a princípio na Câmara Federal, que ainda precisam passar no Senado e depois ser sancionado, ou seja, aprovado pelo presidente, é que está causando uma espécie de um mal-estar entre o judiciário, ou seja, principalmente os ministros do Ministério Público, né? Aqui diz muito bem a linha fina do Estadão. O presidente do STF diz que não se conseguirá calar a justiça. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirma que proposta original só seria aceita no fascismo. Ou seja, olha só o embate em que nós estamos passando. Eu digo nós porque tudo isso se reflete numa resolução que vai passar a valer, se aprovado, volto a repetir, pelo presidente Michel Temer. Eu vou ler rapidamente para o meu telespectador aqui, ó. A aprovação durante a madrugada do pacote anticorrupção com emendas que prevêem punições a magistrados, procuradores e promotores por abuso de autoridade causou forte reação do Judiciário e Ministério Público. Representantes da Força Tarefa ameaçam deixar a Operação Lava Jato caso o texto seja
ratificado pelo Senado e sancionado por Michel Temer. Em nota, o presidente do STF, ou melhor, a presidente, né, que é a Carmen Lúcia, lamentou o texto que pode contrariar a independência do judiciário. E aí entra um embate. Alguns legisladores, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acha que as decisões precisam ser debatidas, discutidas e aprovadas no fórum que é a Câmara Federal e não precisar de uma interpretação ou de uma intromissão, essa é a palavra que vem na minha cabeça, por parte do Judiciário. E aí o telespectador pode perguntar, mas espera aí, quando nós temos alguma dificuldade, nós não procuramos a justiça para que ela possa nos representar e aí discernir quem está certo, quem está errado? Neste caso, há alguma proposta que seja discutida e aprovada na Câmara Federal que possa, talvez, contrariar nós brasileiros? Quem que vai nos defender se os nossos representantes deveriam estar lá para nos representar de uma forma mais digna e, pelo menos, direta e igualitária? É aí que a justiça deve entrar para poder ponderar aquilo que é certo e aquilo que está errado. Por isso que está havendo esse atrito entre os poderes judiciário e o legislativo. E é esse momento que a população ela tem que dar um passo à frente e participar e discutir e procurar saber aquilo que está acontecendo. É melhor você se dedicar e procurar saber o que está acontecendo do que simplesmente ficar lamentando. Enquanto nós lamentamos, a banda passa e o prejuízo é maior. Você vai entender nas manchetes e os telejornais estão explicitando, mostrando isso muito bem. Falta de combustível derrubou o avião, diz Colômbia. Deixa eu arrumar aqui essa foto do meio. Olha só. Emoção na hora em que a Chapecoense e Atlético Nacional disputaria a primeira final na Sul-Americana. Milhares de pessoas se reuniram nos estádios dos dois clubes, em Medellín e Chapecó, para homenagear as vítimas. E aqui o Estadão fez duas fotos. A foto de cima, em Medellín, e a foto de baixo em Chapecó, na Arena Condá. E o que é interessante é que aqui a torcida acabou levando, né, o nome dos jogadores, dos dirigentes que morreram nesse acidente. Então foi uma força, né, uma força tão positiva, tão solidária, que parou ontem, durante o horário que estariam em campo os dois times. O time da Chapecoense e Atlético Nacional estariam disputando a primeira final sul-americana. Falha total, falha elétrica total, avisou o piloto à torre. PIB cai pelo 7º trimestre seguido. Projeções pioram. O que significa, amigos do Hora Geral? Muito rapidamente, o PIB ele é o Produto Interno Bruto. Em outras palavras, é aquilo que é produzido, é aquilo que o país tem de mais importante para demonstrar um crescimento. Se você tem um PIB alto, naturalmente o país onde está tendo esse crescimento, ele cresce junto. A economia ela é mais sólida, né? Existem mais empregos. Não é a realidade do nosso país. Então, um PIB, que é o Produto Interno Bruto, que cai, ele já mostra, eu sei que você sabe, mas o PIB acaba sendo um indicador de que nós não estamos num momento propício. Nós quem? O Brasil. E é aí que nós dependemos de políticas sérias, de políticos comprometidos, né, de qualificação profissional, de criatividade, de mostrar nas três esferas, federal, estadual e municipal, um enxugamento da máquina pública, uma eficiência em mostrar um trabalho para a população. E isso nós não vemos. Vemos aí medidas de contenção de despesas no governo federal, que deveria ser uma medida já sendo implementada em todo o país para diminuir os gastos. Nós observamos muitas secretarias, isso em todo o município, tá, amigos do Hora Geral? Muitas secretarias, gasto público exagerado, ou seja, indo na contramão da necessidade que o país está. Ou seja, é um momento de termos responsabilidade. E essa responsabilidade passa principalmente pelos chefes do executivo que comandam os seus estados, os seus municípios e o seu país. Eu estou falando do Brasil. Temos aqui Jornal Local, deixa eu clicar aqui, ó. Jornal Local, Jornal da Tribuna.
Na Colômbia e no Brasil, cerca de 40 mil torcedores colombianos lotaram o estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Público de branco levou faixas, cartazes e entoou o cântico "Vamos, vamos, Chapé". Olha só que imagem que o jornal A Tribuna colocou na primeira página. Pode deixar a imagem, por favor? Pode deixar a imagem, eu quero conversar. Olha só, não é comovente num estádio onde deveria ter uma bola ganhando o campo e sendo disputada, nós observamos e vemos somente a razão de ser de um dos esportes mais respeitados no mundo, que é o futebol. Só os torcedores, em solidariedade às vítimas que se foram, deixando familiares e uma esperança muito grande de uma ascensão no futebol nacional, principalmente em Santa Catarina, que é a Chapecoense. Essa foto é uma foto emblemática, apenas no campo, homenagem, e fora dele, nas galerias, uma comoção de muitos torcedores e simpatizantes, pessoas que se comoveram com a dor e a emoção em campo. Olha aqui a foto de baixo. Olha aqui, deixa eu arrumar essa foto de baixo. E aqui embaixo a Arena Condá, em Chapecó, que reuniu familiares, simpatizantes da Chapecoense e moradores. A celebração religiosa lembrou as vítimas da tragédia aérea. Essa foto de baixo, já na Arena Condá. Falta de combustível é a causa mais provável pela queda do avião. A luta dos 4 sobreviventes brasileiros. Com time misto, Chapé pode jogar última rodada. Tem mais informações aqui, ó. A Prefeitura diz que, por hora, Guarda Municipal não multará. Isso é em Santos. Descriminalizar o aborto no 3º mês definido pelo STF divide opiniões. É um outro conflito que eu comentava com relação ao embate do Judiciário com o Legislativo. Santuário do Valongo abre hoje a temporada de presépios. Operação prende 253, recolhe armas e apreende drogas. Cadê o Diário do Litoral? Diário do Litoral aqui no Hora Geral. Deixa eu mostrar aqui, ó. Alckmin quer vender áreas públicas em 3 cidades da Baixada Santista. A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto de lei do governador Alckmin para a venda de 79 áreas públicas paulistas. 3 áreas estão na Baixada Santista, em Santos, Mongaguá e Cubatão. A de Santos inclui o posto e o entreposto de pesca. Como perguntar não ofende? E como é que fica ali a hospedaria dos imigrantes na Vila Nova, governador Geraldo Alckmin? Aquela hospedaria é uma vergonha para a cidade de Santos. Fecha aqui em mim, por favor. A hospedaria, eu vou falar de novo porque as pessoas às vezes não entendem, algumas. Agora, outras fingem que não entendem. Senhor governador Geraldo Alckmin, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, como que fica a hospedaria dos imigrantes que está há anos? Seria um prédio da FATEC, teve aqui discussão, teve aqui anúncio e não saiu do papel. Ali o entorno da Vila Nova contrasta com o pior que nós podemos ver. São usuários de drogas, prostituição, tem roubos e um paradoxo porque o muro que divide o maior porto da América Latina. É óbvio que o governador Geraldo Alckmin talvez não tenha esse conhecimento, mas nós temos os seus representantes aqui e os seus representantes, eles são do PSDB e poderiam dar aí uma resposta o mais rápido possível. Eu não sei se a hospedaria dos imigrantes consegue sustentar, porque já cercaram com tapumes, já arrancaram os tapumes, tem pessoas que vivem morando, montam cabanas dentro da hospedaria dos imigrantes. É uma vergonha a hospedaria dos imigrantes. Talvez muitos dos nossos governantes possam falar que não existe verba, estamos num momento difícil, mas existe uma palavra, ou seja, 3 letras que muito se fala e se tiver vontade política pode se tirar do papel. PPP, que é parceria público-privada. O gestor que for criativo e ele se preocupar na sua gestão, né, ele faz história de uma forma totalmente dentro da lei. Ou seja, abre para que uma empresa possa explorar o local,
dê para ela um prazo para que ela possa explorar e ter de retorno o dinheiro investido, talvez 20, 25 anos, e depois devolve ou entrega para o município. Ou seja, o tempo, esses anos que a empresa vai construir, melhorar a edificação, ele vai ter um tempo para poder ter de retorno o dinheiro investido. E depois desse prazo, ele cede ao município. Por exemplo, a rodoviária de Santos pode ser uma PPP, né? A hospedaria pode ser um PPP, uma parceria público-privada, mas precisa ter vontade política, coragem, né? E deixar de lado a vaidade, porque quem ganha é o administrador, é o chefe do executivo, é a população, é a região, ganham todos. Vamos, Chapé! Aqui no Diário do Litoral, Réveillon de São Vicente terá fogos e tendas culturais. Virtuoso chefia jogo do bicho de dentro do presídio. É mesmo? Diz o Ministério Público Estadual. Defesa diz que Virtuoso não praticou qualquer ato ilícito dentro do presídio. Aposentados começam a receber a segunda parcela do 13º salário. Deixa eu ver aqui o Jornal da Ola. Temos Jornal da Ola? Hoje é quinta-feira? Temos. Melhor saber. Nesta quinta-feira, o Dia Mundial de Combate à AIDS, autoridades aumentam esforços para destacar a importância na realização de testes de detecção da doença. Olha só, Alvorada inicia comemorações do Dia do Samba. Tem aqui, ó, biólogos tratam o animal silvestre encontrado no Vale do Ribeira. Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Jornal da Hora. Paneleira no palco, é teatro. Evento destaca empreendedorismo das mulheres. Temos o Expresso Popular aqui, produção. Deixa eu ver aqui no meu... Olha, temos. Motorista do Uber sofre sequestro em Santos. O profissional de 61 anos foi trancado no porta-malas do carro por bandidos que roubaram o celular dele e R$180. Brasil e Colômbia unidos pela dor. São as fotos divididas também da solidariedade ontem, não só na Colômbia, mas também aqui em Santa Catarina. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo do Expresso Popular. Olha ali, ó. Pacote anticorrupção é desfigurado e força-tarefa ameaça deixar Lava Jato. Veja como deputados da região votaram. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Deu para perceber? Deu para ficar ligado? Deu para você ficar situado no que está acontecendo? Essas manchetes dos principais jornais, elas vão percorrer toda esta quinta-feira e você ficar sabendo primeiro aqui no Hora Geral. E as informações que estarão sendo estampadas nos principais jornais e telejornais. É muito rápido. Vou para o intervalo e já volto com mais informação para você aqui no Hora Geral.